Boa tarde. Aqui é a professora de ciência, a professora Conceição Mendes. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar as primeiras ideias evolucionistas. Em nosso planeta, encontramos uma diversidade de seres vivos em praticamente todos os ambientes. Em um mesmo ambiente, nós podemos encontrar organismos muito diferentes. Nos mares, existe uma variedade de organismos bem diferentes, como algas, tubarões. Podemos observar também que existem organismos mais simples e organismos mais complexos. Nós temos bactérias, protozoários, fungos, os animais, as plantas. Como todos esses seres vivos diferentes teriam se originado, a partir daí nós temos as primeiras ideias evolucionistas que buscam explicar o porquê das semelhanças e das diferenças observadas nos seres vivos. Nós temos o fixismo. O fixismo foi uma ideia dominante do século XVIII. De acordo com essa ideia, com esse pensamento, cada espécie teria surgido de maneira independente, permanecendo sempre com as mesmas características. Nascia e ficava sempre com as mesmas características, ficavam sem imutáveis. Com a descoberta de fósseis, essa ideia passou a ser contestada por muitos. Os fósseis eram diferentes dos organismos atuais. Outra ideia que nós temos também é o transformismo. Com base nos fósseis e em outras evidências, os cientistas passaram a defender a ideia de que as espécies elas se transformavam ao longo do tempo. Dois estudiosos importantes que se destacaram foram Lamarck e Darwin. A evolução. Vamos ver um pouco sobre as ideias de Lamarck. Lamarck ele defendia que os organismos atuais teriam surgido a partir de organismos mais simples e teriam a tendência a se transformar gradualmente em seres mais complexos. Nós temos os princípios de Lamarck. Primeiro princípio é a lei do uso e desuso. No processo de adaptação ao meio, o uso de determinada parte do organismo faz com que ela se desenvolva e o desuso faz com que se atrofie. A lei da herança das características adquiridas, os caracteres adquiridos. Alterações no corpo do organismo provocadas pelo uso ou desuso são transmitidas aos descendentes. Nós temos aqui, segundo Lamarck, a ideia das girafas. As girafas, elas teriam o pescoço curto. Como a folhagem das árvores era alta, elas esticavam o pescoço para poder se alimentar. Pelo uso e pelo desuso, essa transmissão dessas características era adquirida e havia uma evolução. Houve umas críticas às ideias de Lamarck. Não é possível transmitir as características adquiridas para os descendentes. Um exemplo que nós temos aqui é o caso do aumento da massa muscular. Toda vez que você vai para a academia, faz uma atividade física, você tem um aumento da massa muscular. Nós observamos que o aumento dessa massa muscular não pode ser passado aos descendentes. O uso e o desuso é parcialmente verdadeiro, pois apesar de adquirir características a partir do uso, como o ganho da massa muscular, esse ganho de característica é limitada pela ação da genética. A evolução não consegue uma reta que eleva a complexidade dos seres vivos, ou seja, a evolução não ocorre com o objetivo de deixar os organismos melhores e mais complexos.
A evolução e as ideias de Darwin. O inglês Darwin é conhecido como o pai da teoria da evolução. Darwin defendia que os organismos mais bem adaptados ao meio teriam mais chance de sobreviver, deixando um número maior de descendentes. Esses organismos são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Os princípios de Darwin. Os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo idênticos entre si. Todo organismo ele tem uma grande capacidade de reprodução, produzindo muitos descendentes. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta, o que mantém constante o número de indivíduos da espécie. Às vezes, uma prole bem grande, mas a gente observa que nem todos aqueles que nasceram, eles conseguem chegar à idade adulta. Porque existe uma constante no número de indivíduos. Alguns seres é que vão conseguir sobreviver. Nós temos nos princípios de Darwin, nós temos na luta pela vida, os organismos com variações favoráveis às condições do ambiente em que vive têm maiores chances de sobreviver, quando comparado àqueles com variações menos favoráveis. Então, os organismos com essas variações vantajosas têm maior chance de deixar descendente, transmitindo-lhes essas variações. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação desses ao meio. De acordo com Darwin, as girafas ancestrais, elas tinham pescoço de comprimento variável. Aquelas de pescoço longo, que conseguiam se alimentar melhor em virtude de os galhos das árvores serem altos, sobreviviam e transmitiam a característica favorável pescoço longo aos descendentes. E as girafas de pescoço curto, por não conseguirem alcançar o alimento, acabavam morrendo. Temos aqui um quadro comparando as ideias de Lamarck e Darwin para vocês darem uma lida. Bons estudos